Está no ar o programa Rua Tem Seus Traços, um programa aqui pela TV Comunitária, Canal 12 da NET, programa que tem o apoio cultural da revista Traço, tem um apoio social da Associação Namastê, que vem nos dando esse suporte para que a gente esteja aqui em frente às câmeras, conversando com a população e trazendo os assuntos da rua, né? E hoje aqui, nós estamos aqui com o nosso companheiro Samuel, que é do Movimento População de Rua de Belo Horizonte e também faz parte da coordenação do Movimento População de Rua do Brasil, né? E hoje ele vai estar aqui falando para nós sobre as lutas deles, né, por políticas públicas, porque geralmente a gente falamos das nossas lutas aqui em Brasília, onde nós corremos atrás, vamos lá, dialogamos com o governo, dialogamos com a Câmara, com o secretário, mas nós também reconhecemos que tem as pessoas que lutam nacionalmente para que essas políticas públicas possam chegar à população de rua aqui de Brasília. Não é simplesmente só a gente lutar aqui, não. Tem uma articulação todinha nessa que é feito com o Movimento População de Rua do Brasil. E hoje aqui nós vamos estar conversando com o Samuel, que é um prazer ter você aqui, Samuel. Ô Barba, o prazer é meu, desculpa pelo Barba, pela amizade, Rogério, o prazer é meu estar aqui, né? E acho que a gente consegue, ou pelo menos vai tentar nesse programa, discutir um pouco da relação da questão das políticas públicas voltadas para o segmento de população de rua em todo o Brasil, né? Não é um cenário bonito, não é um cenário fácil, né? Em face do processo que a gente vive, de corte de gastos, do processo político do país, mas a ideia do movimento, a ideia nossa é continuar lutando, contribuindo para o fomento e para o pensamento de políticas públicas voltadas para esse segmento. Isso é muito bom ter o Samuel aqui, porque o Samuel é um cara muito esclarecedor, vem na luta aí há muito mais tempo do que eu. Quando eu morava na rua, ele já estava lutando pela população de rua. Então eu acho muito gratificante ter o Samuel aqui para ele explicar muitas coisas. Mas antes de nós começar a entrevista aqui, eu queria agradecer lá a Aurora da Rua, né, Samuel? Pessoal da Bahia, né? Exatamente. Pessoal da Bahia, Aurora de Rua, isso aqui é uma revista deles. Eles começaram com um jornalzinho e hoje eles têm a revista deles, essa aqui é a segunda edição, onde fala da população de rua lá e onde também é vendido pela população de rua lá para que eles também possam ter a sua renda. Então, para nós, é uma irmã de revista, já que nós temos a Traço aqui, né? Temos a Oca em São Paulo. Quer dizer, nós ficamos muito gratificantes quando nós vemos outros estados lançando o seu jornal, a sua mídia, porque a gente entendemos que isso aí é mídia, né? Quando você lança um jornal, uma revista, você passa a dar uma visibilidade para a população de rua e você começa a divulgar. Então tá aí, a Aurora é uma revista lá da Bahia, os nossos irmãos, todo mês aí eles me mandam para mim, todo mês que chegar aqui nós vamos estar apresentando aqui, porque nós também somos rua e é das ruas para rua. Queria agradecer aqui também ao pessoal, estive lá na Bolívia, com o pessoal da Rede RAIS, Rede Internacional, né, de Serviços Sociais de Sofrimento, onde ali nós estivemos reunidos ali com 10 países lá em La Paz, na Cidade Alta, Cidade Baixa, e assim que eles conseguirem mandar algum vídeo, alguma descrita dos projetos de cada país, a gente vai estar passando aqui na televisão para que o nosso público possa conhecer também os outros projetos que é feito, né, fora do Brasil. Então, para nós foi uma gratificação muito grande. Queria agradecer aos amigos do Barba, que pôde me ajudar eu nessa viagem, onde nós tivemos ali quase uma semana ali em trabalho, discutindo os problemas, as soluções da rua, cada um mostrando os seus projetos, os seus frutos. Então, foi muito gratificante. E em novembro nós vamos estar lá em Belo Horizonte, né, na Abrand, também, né, com apoio aí do pessoal do Centro Pop, vamos estar discutindo aí sobre drogadição. Samuel, prazer ter você aqui, vamos começar lá que nós temos meia hora. A gente tem visto aí o que esse governo tem feito aí, né, principalmente com a área social, principalmente com a rua, que é uma área mais sofrida, né, Samuel? Como é que você vê esse desmanche que vem acontecendo aí na área, né, das políticas públicas para a população de rua, Samuel? Muito bem. Ô Barba, na verdade eu queria falar um pouco. Pode ficar à bem vontade, rapidamente, que hoje aqui só está você. Sobre essa apresentação que você fez da revista do Aurora. Eu conheci o Aurora ainda quando era um jornal, né? E citar talvez algumas outras mídias aqui, como Trecheiro, como Boca de Rua, que são veículos de comunicação voltados ao segmento de população de rua, e que para mim também são estratégias de política de economia solidária. E o ano que vem, só não cortando você, e o ano que vem nós vamos ter um encontro de mídias aqui em Brasília. Perfeito.
Perfeito. E eu acho que são estratégias de economia solidária onde o companheiro, para além de se envolver com as questões políticas advindas da população de rua, também consegue aí angariar um recurso pensando na sua sobrevivência. Então, primeiro, parabéns pela participação na Bolívia, junto à RAIS. Né? Nós temos outros companheiros do movimento participando de outros espaços. Nós tivemos recentemente a companheira Lúcia de Salvador participando da Assembleia da ONU, né? Eu tive a oportunidade de participar do Fórum Social Mundial no Marrocos, fizemos um intercâmbio com a Europa, discutindo população de rua na França e na Inglaterra. E a partir disso também a gente começa a pensar na formulação de política pública voltada para o segmento de população de rua, que eu acho que é uma demanda, como é que o povo fala, mas é uma demanda represada da política brasileira. Nós temos hoje uma estimativa do IPEA de 102 mil pessoas vivendo nas ruas do Brasil, né? Não é um dado que poderia afirmar como oficial, mas é uma estimativa do IPEA, né? Uma vez que o IBGE não contabiliza quem vive na rua por conta das pesquisas do IBGE ter base no domicílio. Enfim, mas essa estimativa do IPEA de 102 mil pessoas nos permite fazer um desenho político ou um desenho de ausência política. Se a gente pensar que o Brasil tem hoje 20 mil vagas, mais ou menos, 18 mil, 20 mil vagas nos serviços de acolhimento espalhados pelo território brasileiro, e se a gente pensar na estimativa do IPEA de 102 mil pessoas, então nós estamos falando de 80 mil pessoas vivendo em situação de rua sem acesso a nenhuma forma de política pública, digamos assim. E o movimento tem encampado uma ideia junto... Como é que surgiu o movimento? O nosso telespectador. O movimento, na verdade, surge em 2005 a partir de uma chacina ocorrida na Praça da Sé. Né? Eu acho que os telespectadores conhecem a história dessa chacina, onde 7 companheiros foram violentamente assassinados e mais 9 ficaram feridos numa intervenção da Polícia Militar. Mas essa foi uma das tantas chacinas ocorridas e que ainda ocorre contra a população de rua em todo o território brasileiro. Né? Mas voltando ao assunto da política pública, nós trabalhamos na perspectiva hoje de pegar esses 80 mil pessoas em situação de rua, uma vez que a assistência não dá essa cobertura para os 102 mil na estimativa do IPEA, mas pensar uma lógica de trabalho hoje no Brasil que seria inovadora. Nós temos visto em 28 países, por exemplo, Estados Unidos e muitos países da Europa, uma política sendo desenvolvida na linha do Housing First, ou seja, a casa primeiro. Né? Nós temos aqui esse projeto. A casa primeiro. Então, quer dizer, o sujeito que está na dependência química, o sujeito que está na rua no seu trabalho informal, quer seja cuidando de carro, quer seja pedindo esmola, enfim, mas trabalhar esse cidadão na perspectiva da moradia. Eu preciso colocar esse sujeito dentro de uma casa e, a partir da casa, pensar a saúde dele, a educação dele, pensar a vida ou o segmento da vida dele. Esse é um projeto muito interessante, Samuel, porque nós temos implantado ele aqui. Né? Nós começamos aqui tem uns 3 meses, né, o Hash Food, e eu não acreditava muito, eu sou muito sincero, Samuel me conhece, nessa política de colocar a pessoa dentro da casa primeiro. Mas aí a gente começou a desenvolver esse trabalho e a gente começou a ver, né, a diferença que tem na vida das pessoas. Samuel, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós aí sobre as lutas do SUAS. Como é que tá? Você é um cara que você pode estar informando meu público, porque o Samuel é um cara que roda o Brasil e luta mesmo. Quando a gente fala assim que a gente luta aqui pela rua, Samuel, a gente luta aqui com alguns órgãos, mas o Samuel mesmo ele vem de luta nacional. Entendeu? O cara que pode estar desenrolando isso aqui no meu programa, já que o programa é da rua para rua. Pois é verdade, Baba. A gente tem feito uma luta nacional, assim, eu acredito na utopia, né? Eu sou utópico. E acho assim, acho que todo militante de movimento social precisa ser utópico. Não podemos perder a utopia de vista, né? Aquele sol vermelho, a casinha branca de varanda, né? O cachorro, enfim, essa coisa precisa estar dentro de nós para a gente poder dar conta de fazer a luta.
A gente tem feito essa luta que eu te disse pela habitação, pela busca da habitação, pensando na casa primeiro, mas por outro lado a gente percebe um governo brasileiro hoje, e eu vou ficar à vontade para chamá-lo de governo golpista nesse canal, né? Assim, um governo que corta direito, né? Nós estamos com uma proposta orçamentária para 2018, por exemplo, que em breve será encaminhada para o Congresso Nacional, que trata de corte de recursos, né, na linha da assistência acima de 90%. Né? E aí alguém pergunta, Samuel, o que isso significa para a rua? Né? Que discussão é essa que você está trazendo? O que a rua tem com isso? Né? A rua tem com isso o seguinte, se esse orçamento aprovado for da forma que está proposto, então a gente teria todos os centros POP fechados, a maioria dos serviços de acolhimento fechado, um serviço de abordagem em execução e os que estão a ser executados em possibilidade de ser executado. Ou seja, a gente teria uma inércia de todo o serviço socioassistencial voltado não só para a população de rua, mas para todo o público, para todo usuário da assistência social e cortado nesse momento. E acho que isso precisa ser uma luta nossa, uma luta da Traços, uma luta do movimento, uma luta das pastorais, rua, né? Uma luta dos fóruns, uma luta coletiva no sentido de fazer uma pressão também para que esse orçamento não seja cortado e que ele seja pelo menos mantido, Barba. Assim, e falar que ele seja pelo menos mantido ainda é continuar na pior, mas que os serviços que estão sendo ofertados hoje, eles continuem pelo menos. Não dá para ampliar, nós estamos numa crise política, numa crise econômica, mas a gente não pode permitir nesse momento que se corte na carne da população de rua, que se corte na carne daquele que menos tem nessa relação dos direitos. Então, nesse momento no Brasil, nós temos uma demanda difícil com serviços socioessenciais e uma demanda difícil com a população de rua, que é um público não só da política da assistência social, mas que é um público que, na sua maioria, eu não sei afirmar os números, mas eu posso precisar com certeza que acima de 90% os investimentos públicos para a população de rua advêm da área da assistência social. Então seria realmente uma catástrofe. Isso é muito importante a gente estar consciente disso aí, para a gente lutar por isso aí, porque a gente sabe que não é fácil. Samuel mesmo sabe disso. A gente perdeu um centro POP, né, Samuel? Para nós seria um desastre, né? Seria um tsunami aqui para nós, porque ali seria onde as pessoas realmente, Samuel, mesmo têm os seus direitos, né? Que eu vejo assim, o básico, que é você tomar um banho, que é você buscar um auxílio. Acho que a gente não pode perder, né, o que a gente já conquistou, né, Samuel? Perfeitamente. Se a gente vai falar de centro POP, a gente vai falar desse eu vou chamar de equipamento querido. Exato. E buscado por nós, né? Nós buscamos o centro POP, nós incluímos o centro POP na tipificação, na resolução 109 do CNAS de 2009. Então o centro POP é isso tudo que você falou, Baba. O centro POP é o centro de referência especializado para a população de rua. É onde eu tomo um banho, é onde eu organizo a minha vida, é onde eu tenho espaço de uma mesa para acessar uma vaga de emprego, né? É onde eu tenho um acompanhamento socioassistencial. Enfim, o Centro POP, como o nome diz, é a minha referência, né, enquanto usuário da assistência, para acessar as demais políticas. Pensar no encerramento, pensar no fechamento de um serviço dessa natureza, realmente é pensar em passar uma faca no trabalho desenvolvido até aqui, junto à população de rua e para a população de rua, com o envolvimento de várias pessoas. O Centro POP é uma política estatal, mas é uma política que é um equipamento que as experiências que eu conheço, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Brasília, é uma experiência que tem um grande envolvimento da sociedade civil nesse processo e que tem um grande envolvimento das pessoas em situação de rua e com trajetória de rua. Então, pensar no corte disso é pensar numa política desumana, numa política violenta, numa política violadora para esse segmento. Porque quando a gente pensa assim, porque a sociedade, às vezes, ela define um centro POP, até vê com mal vista. Mas quando a gente pensa que cortar um negócio desse, todo mundo perde, Samuel. Perde a sociedade, perde a população de rua. Porque enquanto existe o centro POP, a sociedade tem que entender. A gente vê assim, Samuel, quando existe o centro POP, a população de rua está ali. Está ali dentro do Centro POP. E quando ele está ali dentro do Centro POP, ali existem vários especialistas trabalhando com ele. Então, algumas partes da sociedade reclamam porque tem um Centro POP. Mas ela não imagina o tanto é duro sem ela.
Essas pessoas vão estar na rua, vão estar mais vulneráveis, entendeu? É isso que a gente quer dizer. Samuel, mas a gente quer falar mais, vocês estão participando de um congresso aí, como é que é? Explica para nós aí sobre isso aí. Enquanto movimento, a gente tem, na estrutura do movimento, a gente tem uma coordenação, o movimento hoje está em 14 estados da federação, e a cada 2 anos a gente realiza um congresso. É o que a gente chama da instância máxima de deliberação do movimento. É esse congresso que dá o norte para as ações do movimento a cada 2 anos. E nós estamos com o próximo congresso agendado para o mês de maio, né, na cidade de Cidreira. Tá logo aí, né? Maio de 2018 tá logo aí, né? Tá logo aí. Diz que passou de julho e o ano acabou, né? Então a gente tá findando 2017 e em maio de 2018 nós vamos estar em Cidreira, no Rio Grande do Sul, novamente com um congresso, né? Queria deixar aqui o convite para a revista Traços, deixar o convite especialmente para você, Bárbara, né, para que você possa estar presente. Você esteve presente no último congresso nosso em Belo Horizonte. Né, vai dar trabalho, mas não vai, né? Trabalho sempre dá, assim. Eu costumo dizer assim, que fazer um congresso dessa natureza, fazer encontro de população de rua, se der tudo certo, não fomos nós que organizamos, né? Então, tá errado. Tem que dar uma briguinha, tem que dar um belzinho com alguém, mas fica aqui o convite para trás, fica aqui o convite para você, para que em 2018 a gente possa estar juntos em Cidreira, no Rio Grande do Sul, né? O companheiro Richard está organizando, está mobilizando esse processo lá no Rio Grande do Sul, junto com os apoiadores, com o Verediana, pessoas que eu aproveito aqui para agradecer muito, né? O empenho, e a gente vai estar lá novamente fazendo o debate, dando visibilidade à população de rua, Bárbara, com um detalhe, né? Na abertura política, em 1988, né, alguém muito influente nesse país disse que, para a população de rua, a sociedade brasileira, o governo brasileiro ia ter que fazer sempre, porque esse povo era incapaz de pensar, incapaz de propor, né? O Movimento Nacional da População de Rua tem mostrado ao contrário, tem mostrado que esse povo é capaz de pensar, é capaz de propor, né? E esse povo do movimento hoje está aí no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Nacional de Segurança Alimentar, no Conselho de Direitos Humanos. Nós temos um comitê nacional, a exemplo de Brasília, que tem um comitê distrital, de Minas Gerais, que tem um comitê estadual. Então nós temos várias instâncias com a participação de pessoas com trajetória em situação de rua, debatendo política, e o Congresso é um retrato disso. O Congresso é um retrato de que a população de rua consegue se organizar e consegue propor políticas públicas, né? Para quem pensa que a população de rua é apenas um bando de pessoas que vai para o centro pop e aí o centro pop não é necessário, ou que é apenas um bando de pessoas que bebe nas esquinas da cidade. Não, a população de rua é um segmento, é uma parte da sociedade brasileira, né? Existe, né? Negligenciada pelas políticas habitacionais, negligenciadas pela política de saúde, mas que consegue sim pensar, refletir e ser propositora de política pública. Samuel, a gente vê aí as lutas do movimento. Eu queria que você falasse pra gente aí, até deixasse para o público aqui do programa Rua Tem Seus Traços, da criação do movimento. Foi em quando que criou o movimento? O movimento nasceu em 2005. De 2005 para cá, qual que foi as lutas? Nós sabemos que foi muito, mas eu queria que você explicasse o que esse movimento conseguiu com luta, esforço, reuniões, às vezes até discussões. Qual que foi o crescimento que a rua teve? Né? Para o nosso telespectador estar sabendo o que o movimento faz. Às vezes as pessoas falam assim, mas o movimento não faz nada. Não, existe um movimento que realmente são pessoas que não aparecem, que às vezes fica lá escondido, mas são pessoas que estão no Senado, são pessoas que estão na Câmara, são pessoas que estão em Defensoria Pública, brigando pela gente, né? Qual que foi o crescimento de lá para cá? Então, Bárbara, por ser um público, por nós sermos um público, uma população muito vulnerável, às vezes a gente esquece de computar ou de falar sobre as conquistas. Até registrar, né? Porque a gente está sempre na lamentação, todo dia morre um companheiro, né? Curitiba, essa semana, registrou 2 assassinatos. Nós tivemos um assassinato em Curitiba, a tijolada, né? De um companheiro nosso, do companheiro Favela, um companheiro nosso, que atuava no movimento, inclusive. E a gente, às vezes, esquece um pouco de elencar as conquistas. Eu acho que, assim, sendo bem sucinto, acho que a conquista do espaço em conselhos, como o Conselho Nacional de Assistência, que foi o primeiro, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho de Direitos Humanos e agora o Conselho de Segurança Alimentar, conseguir a participação de representantes do movimento é uma conquista, né? Penso que o Disque 100, a inclusão da população de rua no modo do Disque 100,
um espaço de denúncia da Secretaria de Direitos Humanos é uma conquista. Pensar as diversas políticas estaduais, a Bahia tem uma política estadual para a população de rua, o Distrito Federal tem uma política distrital para a população de rua, Minas Gerais tem uma política para a população de rua, Alagoas está pensando, elaborando uma política para a população de rua. O Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos, uma briga, um instrumento que está lá no artigo 8º, se não me engano, do Decreto 7053, né, implantado em 7 estados da federação hoje, é uma conquista da população de rua. A visibilidade da discussão política e das violações de direito dessa população em todo o território nacional é uma conquista da população de rua. Em Belo Horizonte, eu podia citar para você assegurar o direito à alimentação em todos os restaurantes populares da cidade, é uma conquista do movimento Pop, local. Né? O próprio Centro Pop, na tipificação do serviço socioassistencial, é uma conquista da população de rua. Ou seja, para findar, acho que a oportunidade de participar desse debate, de dar visibilidade à luta, é uma conquista da população de rua. Ou seja, nós temos várias conquistas, né? Insatisfeitos ainda, Rogério, porque quando você faz um mapa hoje da porta de saída e da porta de entrada para a rua, a porta de entrada ainda é muito maior, dada inclusive essa crise econômica, essa crise política que o país vive. Eu acredito. Então mais pessoas vão para a rua do que saem ainda, mas o movimento segue a sua trajetória e tem uma série de conquistas, uma série de parcerias importantes que a gente não pode desprezar e que a gente tem sempre que registrar, embora, né, o corre-corre, a luta diária, nem sempre permite que a gente registre. E eu acredito, Samuel, assim, porque a gente trabalha com a população de rua, a gente trabalha com esse segmento, e a gente não é bobo, né? Assim, o que eu vejo, Samuel, é que com essas políticas públicas que vêm desse governo golpista, eu preparo aqui, eu falo para quem está no segmento da rua em Brasília, para a gente se preparar. Porque daqui 2 anos, 3 anos, vai ter um reflexo disso aí. Eu acredito que a população vem mais. Porque, gente, eles só tiram, e muita gente reclama, mas vocês não sabem o que é tirado da rua. As conquistas nossas, né, Samuel? Que é tirado e as pessoas reclamam. Quer dizer, é o pobre cada vez ficando mais pobre, é o rico cada vez ficando mais rico. E o pobre, quando fica mais pobre, Samuel, o recurso dele é a rua, né? Então é uma coisa que a gente tem que se preparar, né, Samuel? Como é que vocês pensam, o movimento, como é que pensa daqui 2, 3 anos com esse governo que vem vindo, com a população de rua e os direitos que vem perdendo, Samuel? Como é que você vê esse cenário? É um cenário que a gente tem que desenhar. É claro que a gente discorda, odeia, não acho outra palavra, enfim, mas esse governo brasileiro. Mas vamos pensar esse processo todo numa crise global, né? O capitalismo está em crise, o capitalismo está em xeque, né? E não tem jeito. Quando o capitalismo está em xeque, a ponta de cima da pirâmide vem esmagando quem está embaixo e perde quem está embaixo, né? Então, a gente vai ver daqui... A gente já está vendo os reflexos. Mas a gente vai ver daqui 3, 5, 10 anos muito mais gente na rua. A gente vai ver muito mais crime, como a gente tem visto em ruas como do Rio de Janeiro, de São Paulo, a criminalidade aumentando, né? E a gente vai ver muito mais pessoas... Isso é reflexo dessa política, né? É reflexo dessa política, com certeza. E a gente vai ver, com certeza, pessoas cada vez mais carecendo, né? E essa palavra é ruim, ela vem da caridade, mas carecendo da ajuda alheia, da oferta de um prato de comida. A gente está vendo o país voltando para o mapa da fome. Enfim, então a gente tem um cenário atual muito ruim, tem uma perspectiva de futuro talvez um pouco pior, né? Por conta disso. Só que eu acho, Rogério, que isso traz para nós movimento, né? Porque assim, a gente tem militância não na sabe, veia, né? não tem jeito, não tem jeito. Então, quer dizer, a gente sabe que tem pessoas que dá vida. A gente trabalha muito mais nessa crise, luta muito mais nessa crise. Eu acredito, né? Embora de uma ideologia marxista, eu tenho muita fé em Deus, que a gente rompe com isso, que a gente rompe essa barreira um dia e a gente vai poder ver cada companheiro em situação de rua cantando, satisfeito, buscando a sua habitação. Como eu disse no início, a nossa perspectiva de política é na linha da habitação. A gente acredita que através da casa o sujeito possa acessar as políticas e a esperança, a utopia do movimento é que um dia a gente possa ver cada companheiro da rua, o que hoje está na rua,
feliz, satisfeito na sua casa, no seu emprego, na sua convivência familiar e comunitária. E quando a gente fala casa, né, Samuel, a gente vê aí que se para a população já está difícil, imagina para a população de rua. É uma briga muito ferrenha, né, Samuel? Você conseguiu... Eu falo para você porque agora que a gente conseguiu, com apoio aí, entrar na CODAB, sabe, Samuel? Organizamos um pouco aqui, mas eu acho que é muito pouco ainda do que a gente almeja. E quando a gente fala assim que a gente quer lutar por casa pela população de rua, a gente sabe que para a sociedade, né, quando a gente fala sociedade, nós também somos da sociedade, mas um pouco mais da sociedade elitizada já é difícil. Imagina para nós, né, Samuel? A luta é dura. Não, a luta é dura, assim, e até porque a população de rua, agora ela começa a se mobilizar pela luta da habitação. E tem outros movimentos organizados que vêm na luta da habitação há muito tempo. Há muito tempo. O MTST, as associações de moradores, enfim, pessoas que lutam pela moradia há muito tempo. O diferencial, Rogério, talvez seja que nós estamos pensando na perspectiva de trabalhar a habitação não como uma mercadoria, né? A habitação no Brasil sempre foi trabalhada como mercadoria. Algo que eu compro, pego a escritura, ponho debaixo do colchão e a casa é minha. E nós estamos começando a discussão através dessa ideia do Housing First, do direito de morar. O direito de morar, né? Eu preciso morar, quem não tem casa precisa morar, né? E isso não quer dizer que a casa tem que ser da pessoa. O que tem que ser da pessoa é o direito de morar. Né? Como você disse, é uma discussão longa, né? É uma batalha árdua, mas é uma proposta do movimento e de outros parceiros, inclusive da Pastoral Nacional do Povo da Rua, que a gente tem encampado e tentado avançar, inclusive no Comitê Nacional, no CIAMP Rua, né? Essa demanda, essa política, essa demanda enquanto política, né? Para a população de rua. Porque eu vejo assim, Samuel, a gente tem já implantado esse reforço aqui através do Cuidando da Vida, que é tocado junto com a Associação Namastê, a revista Traço, faz um trabalho ali no setor comercial. E a gente tem feito esse trabalho com 30 famílias dali, que é um projeto muito legal, esse Cuidando da Vida. Esse Cuidando da Vida, ele chegou em Brasília, eu acho que na hora certa, porque o Cuidando da Vida, Samuel, nós sabemos que tem pessoas dentro da Cracolândia que são doentes, estão na UTI, eles não conseguem levantar dali para ir para um centro pop, acionar os direitos deles. Então esse Cuidando da Vida, ele leva essas políticas do governo até eles lá dentro, entendeu? E a gente tem esse projeto aqui com 30 pessoas lá no setor comercial, que é a Cracolândia, onde vamos dar oportunidade a essas pessoas. E eu vejo muita dificuldade, Samuel, porque a luta é grande, Samuel, pra gente que já saiu da rua, porque você arrumar uma moradia pro cara, eu não vejo a dificuldade. Eu acho que é uma equipe bem trabalhada que você tem que ter pra você manter essa pessoa dentro de casa. Porque a gente sabe que não é fácil você tirar a pessoa da rua da noite pro dia e convencer que ela fica numa casa, Samuel. Então a luta é muito grande dos dois lados, para você conseguir a política e depois para você trabalhar a cabeça dessa pessoa que está saindo na rua, né? É verdade. Se a gente olhar o conceito que a gente tem trabalhado, que o Brasil tem trabalhado com população de rua, a gente vai dizer assim, quem é a população de rua? É um grupo populacional heterogêneo que possui em comum algumas coisas, né? Pobreza extrema, os vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a ausência de moradia definitiva ou temporária e que utiliza os logradores ou espaço de oferta de acolhimento como espaço de pernoite. Mas essas são as coisas em comum. Mas ela tem muita coisa em comum. Então, você vai ter na rua, por exemplo, hoje, homens, mulheres, dependendo de região, por exemplo, você vai para o Rio Grande do Sul e você vai para o Pará, por exemplo, para Belém do Pará, você vai ter diferença nesse público, você vem para Brasília, você vai para Minas Gerais, você vai ter pessoas diferentes. Então, talvez a ideia seja pensar modalidades habitacionais diferenciadas. Por exemplo, nós temos um padrão habitacional no Brasil hoje que é 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda, nos prédios Minha Casa Minha Vida. E nós temos um retrato, e nós temos um critério nisso, por exemplo, que é, por exemplo, mulher chefe de família. Quando você recorta a população de rua, você tem uma população majoritariamente masculina, acima de 85%, né? E você tem um indivíduo sozinho. Então, quer dizer, eu não preciso pensar a habitação para o indivíduo que está sozinho na rua com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Eu preciso pensar uma kitnet para ele, um espaço onde ele possa viver. Né? E eu preciso recortar essa coisa no masculino, essa população de rua é, em sua maioria, masculina. Então,
pensar estratégia, pensar modalidades diferentes. Acho que assim, moradia de transição, moradias coletivas com 3, 4 pessoas, usar os vãos e desvãos da cidade como espaço de moradia. Pensar estratégia, inclusive, Rogério, pensando nessas estratégias, a gente chega. Uma pessoa num serviço de acolhimento hoje, ela custa no mínimo um salário mínimo para o Estado brasileiro. No mínimo, né? No mínimo um salário mínimo. Né? Pensar esse cara por 5 anos é recurso mais que suficiente para você. Você consegue pagar uma casa. Para você subsidiar uma habitação para ele. A prestação de uma casa própria é menor do que isso. É melhor, muito melhor. Como é que você gasta isso por mês com um sujeito se você podia estar com ele numa habitação? Enfim, acho que esse tem sido. Seria um dinheiro bem mais investido. Com certeza, com certeza. Você manter uma pessoa num albergue hoje, eu tiro uma razão para você manter uma pessoa dentro de uma casa de recuperação. Que o governo tem aí, sai em média de R$ 1.000, R$ 1.300 por mês. Que o convênio paga, tá certo. E que não resolve o problema. E que não resolve o problema, que o cara pode ficar ali 1, 2, 3, uma semana. Quer dizer, será que não poderia pensar já nessas políticas? Pô, nós estamos investindo aqui, vamos investir numa casa para esse cidadão, não sai mais barato? Entendeu? Mas tudo isso é briga que vai avançando, Samuel. Só que a nossa ideia, inclusive queria novamente convidar a Revista Traços para isso, convidar essa TV comunitária para isso, assim, a nossa ideia agora é do convencimento. É de convencer o gestor. Exatamente. De convencer o gestor que isso é mais barato. É bom para o comércio, que tira as pessoas da frente das suas lojas, é bom para a população de rua, que vai retomar a moradia, e é bom para o gestor que vai gastar menos, vai investir menos nisso. Né? Há ainda um preconceito de que as pessoas dizem, casa é uma coisa que eu comprei a minha há 30 anos atrás, então todo mundo tem que comprar. Não. Vamos pensar moradia. A gente pensa a saúde como, Rogério? A gente pensa a saúde como o BS no bairro, um posto de saúde no bairro. A gente pensa assistência social como com CRAS no bairro, cuidando das famílias. A ideia é pensar a moradia também nessa lógica, olha, de ter um parque habitacional, de ter uma lógica de habitação, de interesse social, e desvinculando moradia de propriedade. Né? Tá aí. Foi isso aí, Samuel. Foi um prazer ter você aqui no meu programa. Para mim, quero dizer para você que a porta está aberta aqui para o Movimento População de Rua de Brasília, para qualquer um do Movimento População de Rua de Brasília. O dia que estiver em Brasília, avisa os companheiros, pode procurar a gente aqui. Se não der pra gente fazer ao vivo, a gente grava e depois passa, porque essas informações é muito rica para nós. Samuel, para mim foi um prazer ter você aqui no programa. Prazer foi meu, Rogério, prazer foi meu, Barba, assim, e eu estou sempre em Brasília por conta da participação do Conselho Nacional de Assistência Social e outros companheiros também. Eu vou tratar de divulgar o seu programa, de mencionar e que o movimento possa ter mais intervenções. Mandar um abraço pro seu amigo lá, como é que é o nome dele? José Vanilson Torres. Um abraço do Rio Grande do Norte. Queria agradecer aí todos vocês que acompanharam o nosso programa, agradecer a Revista Traços, que tem nos dado esse apoio cultural para que esse programa vai pro ar, agradecer a Associação Namastê, que tem nos dado esse apoio social. A Associação Namastê que está surgindo com um trabalho lá na cidade Bandeirante, aqui, Núcleo Bandeirante, e também está mexendo já ali em Sobradinho. Os próximos programas nós vamos estar falando isso, né? Nós já estamos indo para as 2 cidades satélites, então nós vamos trabalhar com a população de rua. Ali em Sobradinho, nós vamos trabalhar ali junto com a promotoria pública ali em parceria, no Bandeirante. E em Sobradinho nós vamos estar trabalhando lá junto com a Vila Samaritana, nosso amigo Gustavo Martins, vai estar aqui no programa falando sobre esse trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês.